Então, eu estou aqui hoje, então eu não posso deixar de falar das devoções, né? E a Sim, gente relembra aqui para os nossos ouvintes que a Igreja Católica, além das suas solenidades, as festas, né, que tem durante o ano, ela tem uma devoção para cada mês, né? Por exemplo, no mês passado tivemos o mês devocional a Maria, né? E no isso. mês de junho, então, agora a igreja faz a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Essa devoção veio de há muito tempo atrás. As pessoas queriam impedir os católicos de comungar, tomar a comunhão com frequência, né? Então se estabeleceu aí um padre na época lá, o Sagrado Coração de Jesus, em função disso. É um tema que a gente pode conversar uma outra hora, mas é por aí. Mas hoje o que nós vamos trazer aqui, Fernanda, é as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, né? Então, a gente tem que lembrar aqui que cada país tem as suas ações, suas diretrizes, todas coordenadas pelo Papa, né? E cada um tem a sua caminhada, né? E as dioceses seguem uma linha, a paróquia segue a mesma linha, e o Brasil inteiro, então, segue a mesma diretriz. E isso acontece de 4 em 4 anos. Então, em maio, né, as diretrizes não são de hoje. Então, em maio de 2019, a CNBB se reuniu em Aparecida, né, para definir qual seria as diretrizes para o próximo quadriênio, ou seja, até 2023. Por isso que é 2023. importante, né, a gente falar sobre isso, porque o tema foi definido em 2019, mas ele está hiper atual, né, que vai até 2023. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, Fernanda, e você que nos ouve, eu vou lembrar aqui quais eram as diretrizes do quadriênio passado, ou seja, que Certo. terminou em 2019, né? Então a primeira diretriz era uma igreja de estado permanente de missão. Ou seja, nós não podemos ser missionários só de vez em quando, né? Nós temos que ser sempre. A segunda diretriz é a igreja fosse a casa de iniciação cristã. Exemplo, que se começa uma catequese, né? Eu recebo muitas perguntas, Fernanda. Você sabe de pessoas adultas que têm muitas dúvidas sobre a liturgia, Sim. né? Então, que essa catequese se comece bem cedo, que as crianças possam ser catequizadas, né? A terceira diretriz é uma igreja de animação bíblica e pastoral, ou seja, nós cristãos temos que conhecer mais a palavra de Deus, né? A quarta diretriz é uma igreja de comunidade, quer dizer, ser um lugar de encontro, um lugar de partilha, um lugar das pessoas estarem mais perto das outras, né? E a quinta diretriz a igreja estivesse a serviço da vida plena para todos, ou seja, uma igreja para todos, e em especial na vida social daqueles que mais precisam, né? Sim. E como diz uma frase do Padre Zezinho que completou 80 anos, né, 80 Fernanda? anos. Ele diz o seguinte, abre aspas, nossa igreja é como um rio, né? Faz curvas para lá, para cá, mas nunca retrocedem, fecha aspas. Quer dizer, a nossa igreja sempre procura seguir à frente, né? E em cima disso, por que eu estou dizendo isso? Porque as diretrizes do quadriênio anterior, as que eu citei agora, a CNBB se reuniu em maio de 2019 em Aparecida e redefiniram quais seriam as novas diretrizes para o próximo ano. E veja bem, essas novas diretrizes elas foram condensadas em cima desses 5 diretrizes que nós falamos agora há pouco, que seria o seguinte: essas 5 diretrizes eles formaram 4 pilares que vai até agora o ano de 2023. Então, o primeiro pilar é o pilar da palavra, né? O segundo pilar é o pilar do pão, né? O terceiro pilar é o pilar da caridade. E o quarto pilar é o pilar da missão. Então a gente pode dizer o seguinte: pilar da palavra
está lá, né, na ação evangelizadora da igreja, né, que nós temos que conhecer mais a palavra de Deus, né, segue a mesma linha. A partilha, né, o pilar do pão, nós temos que partilhar mais, né. O pilar de caridade, nós temos que ter uma igreja voltada para todos, mas principalmente para os mais necessitados, né. E o pilar da missão, em especial, nós temos que ser missionários sempre, né? E não apenas de vez em quando, como eu citei agora há pouco. A né? missão sempre vai existir, né, Gildo? Sempre vai existir. E importante, Fernanda, tem um livro na editora Paulus, ele se chama Missão Evangelizadora da Igreja no Brasil, que ele nos ensina tudo sobre esses 4 pilares, né? Que a igreja hoje está muito preocupada, esses 4 pilares aqui, o pilar da missão, por exemplo, Fernando, como atingir, como que vai chegar essa missão no mundo urbano hoje, ou seja, nesses grandes centros, sabe? E nesses arranha-céus, nesses condomínios gigantes, onde muitas vezes, né, os vizinhos moram frente a frente um com o outro e não se conhecem, né, pela correria que vivem no dia a dia. Então, como a igreja chegar, né, até esse pessoal? Tem prédios em cidades grandes que moram, é uma cidade de 5 mil pessoas. Ali nós nos fechamos e ninguém entra. E ninguém entra, ninguém se conhece, ninguém conhece o vizinho da frente. Como a igreja chegar lá? Então, esses 4 pilares, eles vêm de encontro, eles vêm pedir para que a gente possa olhar nesse momento dentro de nós mesmos, sabe? Se nós estamos vivendo esse momento de distanciamento social agora, se nós estamos, ele nos convida para que a gente possa fazer uma reflexão de como está dentro da minha casa, dentro de mim. Eu estou vivendo a partilha, estou vivendo a missão, estou vivendo a caridade. A gente sabe, né, Fernando, e você que nos ouve, que a nossa igreja nunca deixou de olhar para os mais carentes, né? Sim. Através das suas pastorais, nas mais diversas pastorais que temos e nas mais variadas ações comunitárias, e que toda a população colabora para acolher, para que a igreja esteja assim estendendo a mão para aqueles mais necessitados, né? Isso tudo é muito bonito, né? Mas muito de nós, às vezes, Fernanda, fazemos as nossas doações, né? Eu ajudei o próximo, mas você não está inserido na ação missionária. Isso. Né? Você não está inserido lá na sua pastoral, em uma pastoral. A igreja tem tanto trabalho, né? Tanto trabalho, e às vezes as pessoas não estão inseridas. Então, esses 4 pilares vêm nos convidar para que a gente olhe dentro de si, cada um, dentro da sua casa. Começa na sua casa, mas não é para você melhorar o relacionamento, viver o pão, a partilha, o amor, o perdão dentro da sua casa apenas. Não, a gente tem que começar dentro da nossa casa, mas aqui a igreja nos pede, através desses 4 pilares, né, que eu vou repetir aqui, que é o pilar da palavra, o pilar do pão, da caridade e da missão, se nós estamos sendo disponíveis para sermos missionários e para colaborar na messe da sua paróquia. Principalmente, Fernanda, aqueles que já estão engajados na pastoral, sim. Né? Para que possa, essas diretrizes, esses 4 pilares, vão até 2023. Né? Então, quer dizer, a gente precisa estar bem dentro de casa. Inclusive, Fernanda, nessa conferência dos bispos, lá em 2019, em Aparecida, eles levaram como símbolo a imagem de uma casa. Sabe? A imagem de uma casa, porque eles levaram em consideração 2 aspectos muito, muito, muito importantes mesmo, que é o aspecto de missão e o aspecto de comunidade, né? E o texto bíblico que eles levaram para que a igreja fosse iluminada, para que eles pudessem tomar as melhores decisões para o rebanho, foi o Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: as comunidades eram assíduas na oração, nos ensinamentos dos apóstolos, na partilha do pão
e na missão. Veja bem, nada mais é a igreja buscando ser como antigamente. Lembra como os apóstolos antigamente, né? No início de tudo, eles iam até as comunidades, né? Jesus disse: ide fazer discípulos em meu nome, né? Então, os apóstolos iam às comunidades e lá eles destinavam alguém. Você seja o líder que faça a sua pregação, leve a palavra do Senhor nessa comunidade. Então a igreja está buscando que nós sejamos missionários o tempo todo. E para isso a gente precisa, né, conhecer um pouco mais das diretrizes, dos pilares que a igreja está vivendo nesse momento. A gente sabe que é um momento difícil, né, Fernanda? Sim. A gente não está podendo está ficando muito perto um do outro, as missas estão sendo um pouco reduzidas, né? Mas tem possibilidade sim da gente estender a mão para o próximo de maneira segura e principalmente, em especial, vamos dizer assim, nesse momento com certeza importante que nós estamos vivendo, onde as pessoas menos favorecidas, e quando eu falo menos favorecidas, eu não estou dizendo apenas financeiramente, não. A gente está querendo colocar aqui menos favorecida talvez na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento do Espírito, né? É o alimento para a vida, é o alimento que dá força para que você possa levantar todos os dias e seguir em frente. Então muitas vezes não, a maioria das vezes, nós que nos distanciamos de Deus, né? Não é Deus que se distancia de nós, né? Então a gente tem que estar sempre com a espiritualidade ativa, e para isso a gente precisa conhecer para que caminho a nossa igreja está seguindo, né? Então, com certeza. Quem não puder adquirir esse livro que eu citei, o mesmo documento 109 da CNBB também, que é um livrinho pequenininho que também explica todas as diretrizes da igreja no Brasil, né? Que procure sua paróquia, seu pároco, né? E para ter algumas orientações de que caminho seguir na sua comunidade.